Bom, nos livros e no cinema, ele é o herói imortal que enfrenta vampiros, lobisomens e criaturas saídas de nossos piores pesadelos. Mas e se eu te dissesse que por trás do mito de Van Helsing existe a sombra de um homem real? Pois é, um homem cuja vida foi marcada por sangue, morte e segredos tão perigosos que a igreja e reinos inteiros tentaram apagar. Essa é a história do verdadeiro Abraham Van Helsing e de como ele se tornou o mais temido caçador de monstros que o mundo já conheceu. Então você que é novo no canal, não é inscrito ainda, já se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo com seus amigos que gostam do terror e do sobrenatural e ajude o canal a bater os 5.000 inscritos. Agora, sem enrolação e sem delongas, vamos para o vídeo. Bom, Van Helsing, até onde se sabe, teria nascido entre o final do século XVII e o início do século XVIII, em uma pequena vila próxima a Utrecht, nos Países Baixos. Naquela época, a Europa era um caldeirão fervente de guerras religiosas, peste, fome e histeria contra bruxas e criaturas da noite. Seu verdadeiro nome, segundo registros descobertos em um mosteiro de Ghent, seria Adrian Van Helsing, filho de um médico protestante e de uma mãe católica profundamente devota. Essa dualidade de crenças moldaria toda a sua vida. De um lado, a ciência e do outro, a fé. Desde cedo, Adrian mostrou curiosidade mórbida por histórias de assombrações, demônios e milagres. Sua mãe lhe contava sobre anjos e santos, mas também alertava sobre criaturas chamadas Nachtwacht, espíritos que arrastavam almas durante a noite. Ainda adolescente, ele ingressou na Universidade de Leiden, onde estudou medicina, filosofia natural e línguas mortas, como grego, latim e até um pouco de hebraico. Mas foi na biblioteca universitária que ele teve o primeiro contato com textos proibidos. Tratados sobre necromancia, grimórios e registros da Inquisição Espanhola, descrevendo casos reais de vampiros na Europa Oriental. Em 1708, durante um surto de peste em Amsterdã, Adrian trabalhou como assistente de seu pai, tentando salvar vidas, mas presenciou algo que mudaria para sempre a sua visão do mundo. Cadáveres que, segundo os camponeses, não estavam se decompondo e eram vistos andando à noite. Inicialmente, ele achou graça das histórias, até encontrar um corpo que sangrava fresco mesmo dias após a morte. Aos 21 anos, ele recebeu uma carta de um antigo professor pedindo ajuda em uma aldeia próxima à fronteira com a Hungria, região assolada por mortes misteriosas. Adrian então viajou, levando consigo apenas instrumentos médicos e um crucifixo de sua mãe. Lá, ele conheceu o padre Miklos, que lhe falou sobre uma entidade chamada Nosferatu. Os aldeões estavam aterrorizados, crianças adoeciam e morriam em menos de uma semana, sempre após serem vistas com um homem pálido de cara escura. Na exumação de um dos corpos, Adrian testemunhou algo impossível. O cadáver tinha as unhas crescidas, pele avermelhada, e ao perfurá-lo, jorrou sangue como se estivesse vivo. O padre, então, sem hesitar, cravou uma estaca no coração do morto e queimou o corpo. Adrian, então, o homem da ciência, ficou dividido entre a lógica e o terror de que viu. Bom, e como foi, narrador, que o Van Helsing virou um caçador? Ele não era um médico? Pois é. De volta à Holanda, Adrian então começou a receber cartas criptografadas convidando-o para fazer parte de uma rede secreta conhecida como Ordo Sanguinis Crucis, ou, traduzindo, a Ordem do Sangue da Cruz. Essa sociedade ela é formada por monges, médicos e guerreiros veteranos. Era dedicada exclusivamente a caçar criaturas não humanas e estudar métodos para destruí-las. Durante anos, Adrian então aprendeu a identificar sinais de vampirismo, de licantropia,
Uso de ervas como verbena, alho, beladona, técnicas de combate com lâminas prateadas, leitura de rituais em línguas mortas, combate corpo a corpo. Inclusive, essa pequena parte é mostrada no filme Van Helsing, o Caçador de Monstros, de 2004, onde no começo do filme o protagonista, né, interpretado pelo Hugh Jackman, entra dentro de uma igreja e lá aparecem os monges falando um pouco sobre seu treinamento em Istambul. Bom, mas o mais perturbador foi quando aprendeu métodos de tortura e dissecação de criaturas capturadas vivas. Inclusive, isso também é mencionado no filme, tá? E no caso das caçadas, né? O jovem médico, então, ele foi enviado em missões pela Europa Central, tá? Na Alemanha, ele enfrentou um monge possuído por um demônio de nome impronunciável, banindo-o como um ritual babilônico. Na Polônia também investigou ataques a viajantes, descobrindo um lobisomem que vivia disfarçado como caçador. E na Itália ele destruiu um coven de bruxas em Veneza que usava sangue humano para prolongar sua vida. Cada missão deixava cicatrizes não apenas no seu corpo, mas também na mente de Adrian. Ele começou então a assinar relatórios como Abraham Van Helsing, um nome falso para proteger a sua família. Bom, você está se perguntando agora, tá, narrador? Eu entendi, mas como é que foi o auge dessa história? Como foi que esse cara virou uma lenda conhecida até hoje, que virou filme, inclusive? Bom, Van Helsing enfrentou um inimigo supremo, tá? No ano de 1725, a Ordem enviou Van Helsing para a Valáquia, terra marcada por guerras e superstições. Lá, ele ouviu pela primeira vez o nome que eternizaria Vladislaus Dracula, um vampiro ancestral que dizia ser descendente do próprio Vlad, o Empalador. Van Helsing então caçou Drácula por 7 anos, tá? Atravessando montanhas, florestas, castelos abandonados, enfrentou seus servos, lacaios, né? Vampiros menores, lobisomens, necromantes e quase morreu várias vezes. Mas esse confronto teve um desfecho. No ano de 1732, Van Helsing e um pequeno grupo da Ordem invadiram o castelo de Drácula durante uma tempestade. O combate foi brutal. Cruzes ardiam, espadas batiam contra as garras, gritos ecoavam nos salões de pedra, mas Van Helsing conseguiu cravar uma lâmina de prata no coração do vampiro, mas não antes de receber uma mordida no ombro. Gravemente ferido, ele foi levado ao mosteiro, onde monges tentaram purificar seu sangue com um ritual doloroso que durou cerca de 3 dias. Bom, após esse confronto com Drácula, Van Helsing se afastou das missões. Alguns dizem que ele temia sucumbir à maldição da mordida. Outros afirmam que ele continuou caçando sozinho, como um andarilho sem nenhum tipo de mestre. No ano de 1743, seus registros desapareceram. Alguns manuscritos da Ordem também insinuaram que ele foi visto pela última vez na Transilvânia, entrando em uma cripta e nunca mais voltou. Bom, 100 anos depois, seu nome ressurgiu em folclores, romances e até transformado no herói fictício que conhecemos no filme Van Helsing de 2004. Mas para aqueles que acreditam, Abraham Van Helsing foi real, e suas armas ainda estariam escondidas em algum lugar pelo mundo, esperando o próximo caçador. Bom, se Van Helsing ainda caminha entre nós, sua missão não acabou, pois aonde a luz se apaga, as sombras sempre encontram um caminho. Bom, e você, se você gostou dessa história, quer que eu traga mais vídeos sobre esses personagens, sobre criaturas que pouco são abordadas aqui no YouTube, deixa aí nos comentários que eu estou anotando tudo, estou respondendo aos poucos, tá, pessoal, vocês. E deixando claro que tudo que eu estou falando aqui não é baseado no filme, tá? Existe sim várias histórias que acreditam que Van Helsing existiu. Inclusive no filme de Drácula, né, do Bram Stoker, ele apareceu como professor, não como caçador em si, ele virou um caçador depois, tá? No filme de 2020 e 2004, né, que é interpretado lá pelo Hugh Jackman, eles fizeram algo mais heróico, né, um filme de ação, com muitos efeitos especiais, com muitas criaturas, né, lobisomens, vampiros, o Frankenstein aparece, tá? Mas ali tem muita coisa do diretor do filme, ele misturou algumas coisas, outras ele realmente abordou, outras ele deu uma misturada, né? O Van Helsing não virou lobisomem, tá? No filme lá o Van Helsing vira lobisomem, mas não. Acreditam-se que ele tenha se transformado em vampiro depois do combate com Drácula.
Mas nenhum dos dois nunca foi encontrado. Ou seja, Drácula, até onde se sabe, se segue vivo, e Van Helsing também, porque não tem corpo. Se não tem corpo, não tem morte, tá? No meio sobrenatural é meio assim. Enfim, essa é a história do Van Helsing, né? E você que gosta do filme, gosta do personagem, que já jogou aí o jogo do Van Helsing, quem nunca jogou lá em 2005, 2006, aquele jogo lá de PS2 com aquele gráfico horrível, né? Enfim, fica aí, né, a história dele para quem não conhecia, tá? E, enfim, vou deixando vocês por hoje. Fiquem todos na paz. É como sempre um prazer estar aqui. E até breve, meus pequenos.